feliz com isso, muito feliz mesmo. Portanto, então, Juquitiba vai ter mais uma manifestação e agora ainda mais forte com a unificação de outras cidades. Com certeza. Vai ser uma manifestação regional. Regional. Meu nome é Favela, agora é sério, nego. Estamos aqui com Éder Bruno, do jornal A Teia, um dos líderes aí, dos organizadores da manifestação que ocorreu na última sexta-feira na nossa cidade. Éder Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Tudo bem com você? Tranquilo. Parabéns pela sua cobertura nas manifestações. É primordial para a gente ter uma democracia na passagem da informação ao público, né? Certo, muito obrigado. Éder, seu balanço sobre a manifestação, fica à vontade. O meu balanço sobre a manifestação ele está sendo ótimo até agora. Ainda necessitamos de algum respaldo em relação às nossas bandeiras de luta ao prefeito. Mas desde o combinado até o término da manifestação, que faz parte de um planejamento não só realizado entre os organizadores numa reunião democrática, uma assembleia convocada através do evento, como também a reunião com a Polícia Militar Rodoviária, com a Polícia Federal Rodoviária e com a Polícia Militar, numa reunião antes da própria manifestação. Segundo o próprio tenente entrevistado por você, correu tudo em ordem até o término da manifestação. Infelizmente, nós tivemos alguns jovens que foi com o objetivo de fazer um enfrentamento com a polícia, mas isso não desqualifica nossa manifestação, pelo contrário, a gente sai com a consciência tranquila, com a consciência limpa de que a manifestação foi pacífica, foi linda e que a gente chegou num objetivo comum, que era levantar o debate. Pela primeira vez, a pauta da compensação ambiental foi levada à imprensa nacional. Então, é uma grande vitória. Não podemos nos acovardar, a gente tem que continuar nessa luta. Muitas pessoas antes da manifestação já tentavam desqualificar o movimento, falando que era um movimento político. Eu acredito que o movimento é político sim, até porque as pautas são políticas, só que também é um movimento democrático, tanto que na manifestação estavam lideranças dos 12, estavam lideranças do 45, estavam lideranças do 23, estavam lideranças de tudo que é tipo de número. Então eu acho que ela foi ampla, diversa. Infelizmente tem algumas pessoas que foram com o objetivo de polemizar. Mas isso também em reunião pré-estipulada com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, já era ciente. O resultado foi: os comércios não foram saqueados. Exatamente, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Éder, a respeito de alguns registros. Você ficou sabendo, tem informação de algum registro sobre furto, comerciante assaltado, saqueado, assalto a transeúntes, ônibus queimado ou quebrado? Graças a Deus não. Nós tivemos 3 jovens presos, mas por causa do enfrentamento com a polícia. Um ato bem isolado depois da manifestação. Muito depois. A manifestação de vocês acabou na liberação da BR. Na liberação da BR já chegou ao fim. Isso já era premeditado com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar. Então, o que aconteceu foi um fato isolado. Graças a Deus nenhum comerciante foi lesado. Então a gente está tranquilo. Não houve nenhum furto, comerciante saqueado, nada? Graças a Deus não. E quantas pessoas, mais ou menos? Você tem os dados aí de quantas pessoas? Segundo a Polícia Militar, foram mais de 1000 pessoas. Significa o quê? Que proporcionalmente à quantidade de população da nossa cidade, a nossa manifestação foi maior que a do Rio de Janeiro. E eu acho que os governantes da nossa cidade não devem ignorar isso. Pelo contrário, devem levantar o debate das nossas bandeiras. As nossas bandeiras não é de cunho político, elas são de direitos. Coordenadoria da Juventude. Primeiro, por que Coordenadoria da Juventude? Porque hoje a prefeitura não tem um órgão que dialogue diretamente com o jovem, que é a maior parte da população de Juquitiba hoje. Inclusive, foram esses jovens pelo qual a gente luta a favor, numa questão de Praça da Juventude, ou Praça do PAC, do PEC, ou como quer conhecer a praça, são esses que colocaram o prefeito no governo. São essas pessoas responsáveis por colocar um jovem para administrar. Então acho que o olhar ele não deve ser de desqualificação, ele deve ser de um político que pensa de uma forma avançada. Ouvir, só falar é muito fácil. O que você achou das palavras do comentário do prefeito a respeito da manifestação? Uma série de contradições, né? Primeiro ele fala que
tiveram muitas lideranças do 12 e depois eles falam que inclusive as lideranças deles foram também porque queria participar. Então, por que um pode e outro não pode? Para mim isso é autoritário. O microfone estava aberto. E por que ele não foi? Vereadores foram, entendeu? É medo de enfrentar a população? É medo da cobrança? Se tem medo da cobrança, se tem medo de enfrentar a população, então não está preparado para ser político. Eu tenho certeza que nossa manifestação foi uma manifestação que trouxe algo em benefício para Juquitiba. Levamos a pauta da compensação financeira para a imprensa nacional, a Câmara está predisposta a ouvir a gente, então as nossas pautas são de cunho social, como por exemplo a melhoria do transporte escolar municipal, porque as nossas crianças vivem numa sardinha com ônibus que quebra quase toda semana, ou se não todos os dias. Um dia sim, outros também, né? Exatamente. Nós temos aí uma processo de terceirização do transporte escolar que foi feito de forma polêmica e o prefeito sabe disso. Tanto que o resultado do transporte escolar é esse, o descontentamento. A Câmara, quase toda a sessão levanta essa pauta, porque os próprios condutores exigem. Fora isso, nós temos a questão da Praça do Parque. A gente não quer saber quem que vai fazer a Praça do Parque, a gente quer que a Praça do Parque seja feita. Ela estava com ordem de serviço dada. A questão não é se foi protocolado ou não na União, se a licitação está assim assado, não importa. O que importa é que tenha que ter um respaldo da prefeitura. A questão da avaliação da obra, a gente quer ver os laudos técnicos, entendeu? A gente não quer saber como é que está ou para onde vai. A gente quer uma certa transparência da prefeitura, que é obrigação. O portal da transparência está no site? A portaria foi aberta? O quadro de portarias? Isso para mim é falta de transparência. No discurso de posse do prefeito, no discurso de vitória do prefeito, ele disse que as portas da prefeitura estariam abertas. E estamos esperando até agora. Certo. Éder, o objetivo foi alcançado? Foi alcançado, graças a Deus. Não tivemos, é aquela coisa, Guto, levamos a nossa pauta principal, que era da compensação financeira, que inclusive é interessante até para a prefeitura, porque se eles lutam por um Essa pauta é fora das divisas do município, né? Essa da compensação, já é uma coisa estadual, vocês conseguiram levar, né? É uma coisa. Então, os objetivos municipais? Os objetivos municipais ainda não, porque o prefeito não se manifestou em relação a isso. Um dos objetivos municipais, além do transporte escolar, porque os manifestantes muito jovens e da classe dos estudantes, também a respeito da praça, a gente viu muito palavras de ordem a respeito da praça, do parque, essa coisa voltada para o jovem. O objetivo focado de vocês é nesse sentido? Segundo as palavras do prefeito, esse também é um objetivo dele. E nós acreditamos que seja um objetivo dele. Só que a gente está lutando contra o tempo. Se eu não me engano, o prazo para iniciar as obras é no dia 22 de agosto, ou aproximadamente. A gente sabe qual que é o processo, como que anda um processo de licitação, é complicado. Nessa última licitação, nós tivemos uma impugnação feita por um senhor, uma pessoa civil, parece que do Embu das Artes, chamada Jurandir. Ninguém sabe quem é essa pessoa. Se é de alguma força política, se é do governo, ninguém sabe. A gente sabe que desde o começo existiu um processo de atravancar o início das obras. Então, a gente quer o mais rápido possível que implemente. É a maior obra de Juquitiba, já conquistada. Quem vai ser o maior beneficiado com isso é a juventude. Então, pra gente não importa que empresa vai fazer, se é fulano ou ciclano. A gente quer que comece as obras. O resto, a gente faz a pressão para continuar. Você, Guto, da imprensa, eu da imprensa, as lideranças políticas da cidade, o povo, o jovem, entendeu? Então, a gente não quer mais picuinha, a gente não quer essa política de Juquitiba que vive naquela tensão política de um querer fazer a benefício próprio ou elevar os interesses privados acima dos interesses públicos. Entendeu? É isso que a gente quer. Se alguém acha que isso aí é politicagem, é coisa de gente partidária, então eu acredito que deveria rever os conceitos. E eu também queria que o prefeito levasse essa manifestação para uma autorreflexão. Será que eu não tenho as mazelas, não tenho algumas mazelas, meu governo? Será que eu não devo levantar algumas bandeiras populares para fazer com que os nossos jovens se sintam mais confortáveis diante das políticas públicas que eu, prefeito,
ou ele, prefeito, vem desenvolvendo? Será que não deve ter uma audiência pública para debater um projeto de cidade? Você acha que isso é bandeira partidária? Na manifestação, em nenhum momento tivemos bandeira de partido nenhum. Em nenhum momento nós levantamos bandeira de partido. Nós levantamos bandeiras populares. Certo. Éder, parece que hoje, no dia de hoje, vai ser distribuído aí um folheto? Um manifesto, que é o resultado, na verdade é o objetivo onde a gente quer alcançar para a população. A gente quer deixar os comerciantes cientes disso, que a nossa luta tem uma causa, e essa causa é pela melhoria, pela transformação e pelo avanço. Não é uma causa do Éder, não é uma causa do Thiago Darlan, não é uma causa do Guilherme Dias, que é comerciante e não é partidário, não é uma causa do Felipe Caetano, que também é liderança aí, e não é partidário, não é uma causa do professor Adelson, não é uma causa do professor Ricardo, que não é partidário também, é uma causa da sociedade. Então, eu tenho certeza que os comerciantes vão entender, e esse mesmo manifesto também vai ser encaminhado para o prefeito analisar e se pronunciar em relação às nossas bandeiras. E não só com o objetivo de desqualificar o movimento, porque isso faz parte de uma política arcaica, uma política que não convém hoje. Você tem aí a Dilma anunciando que vai fazer uma pressão para um plebiscito popular de reforma política. Olha o avanço das manifestações. Ela fazer pressão pelos 100% dos royalties do pré-sal, do petróleo para a educação. Olha que avanço que o povo brasileiro teve. Você teve aí a redução das tarifas, não em todos os municípios, mas em alguns municípios estratégicos para o Estado. Olha que avanço. Falta muito ainda. E isso é o que nos dá força. E quando um prefeito não atende às nossas reivindicações, ou pelo menos leva as nossas reivindicações para o debate, para a sociedade, só faz com que a gente tenha mais força para poder continuar. Éder Bruno, a manifestação, o movimento vem para a rua, continua? Com mais força ainda. E a força não está na quantidade de pessoas que participarão. A força está na consolidação de nossas bandeiras. E eu tenho certeza que daqui por diante os poderosos do governo vão olhar nossas reivindicações com os outros olhos. Porque a gente está cansado de Juquitiba ser terra de ninguém. A gente quer que o povo tenha voz. Vamos lutar sim pelo empoderamento da voz do povo. E essa voz do povo vai ser atendida, porque a gente não vai recuar. Já estamos com o ato unificado com Tapicerica, Embu das Artes, Tabuão e São Lourenço, para o dia 28 de junho, em frente à Prefeitura Municipal de Tapicerica da Serra, e já estamos pensando uma nova manifestação para Juquitiba. Mais uma vez, de acordo com o planejamento que será feito com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, para que aconteça da melhor maneira possível. Sabemos que tem baderneiros, mas isso não é responsabilidade nossa. Os próprios policiais já afirmaram que isso é responsabilidade deles. Graças a Deus não teve ninguém machucada, não teve saque, enfim. A nossa manifestação foi super pacífica e a gente está muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Portanto, então, Juquitiba vai ter mais uma manifestação e agora ainda mais forte com a unificação de outras cidades. Com certeza. Vai ser uma manifestação regional. Regional. É extremamente necessário, até porque a bandeira da compensação também não é só uma luta de Juquitiba, é uma luta de outros municípios. Tranquilo, então. Éder, muito obrigado por suas palavras e um bom dia. Obrigado. Parabéns mais uma vez pela sua cobertura. É a demonstração de um jornalismo sério, competente, que não apaga a voz de discurso, que não só mostra as coisas negativas, mas também procura demonstrar a matéria de uma maneira imparcial, que não dá voz só para um, mas dá voz para todos. Esse é o jornalismo sério, esse é um jornalismo competente e que de fato representa a voz do povo. Parabéns, Guto, você está fazendo um trabalho incrível. Obrigado.